Ozontech, produtos ozonizados. O Grupo Ozontech orgulhosamente lançou ao mercado seu novo projeto e produto, o NX-Cap Ozon, uma cápsula de soft gel com mixer de óleos 100% ozonizados. Entre os óleos estão o óleo de girassol, óleo de abacate, óleo de semente de abóbora e óleo de linhaça. Novamente, o Grupo Ozontech se torna pioneiro em seu segmento, e o NX-Cap Ozon já está disponível para compra em todo o território nacional. Então, nós vamos estar falando de necessidades do mercado, vamos falar do início de tudo, do NX-Cap Ozon, quais as vantagens da nanotecnologia, seus benefícios, agindo especificamente no suplemento alimentar. A gente precisa ter essa consciência. O que é o ozônio? Porque no nosso NX-Cap Ozon nós temos o ozônio e temos nanotecnologia, e nós precisamos saber o que é isso e como é que o ozônio age no nosso organismo. Nós precisamos conhecer esse mix de 3 óleos ozonizados e saber quais são os seus ativos, seus benefícios. Precisamos saber qual é a forma de uso e a cereja do bolo, os testemunhos como prova social. Tudo certo até aqui? Ok. Pode passar para o próximo, pastor. Isso, exatamente. Então, queridos, nós precisamos entender que existem necessidades no mercado que surgiram após a Covid. Então, a demanda por suplementos alimentares, por uma alimentação mais saudável e por uma reposição de nutrientes através desses suplementos, ela aumentou muito. As pessoas elas estão mais preocupadas com a prevenção da saúde. E até aquele ditado, né, que é melhor prevenir do que remediar. E o brasileiro, ele gosta muito de remediar. E a gente está vendo que as pessoas elas estão mudando a mentalidade e entendendo a necessidade de fazerem uma prevenção, necessidade de melhorar a imunidade, e com isso as vendas nesse mercado elas têm sido fortemente impulsionadas. NX-Cap é o início de tudo. Então a gente precisa entender que o Grupo Ozontech ele desenvolveu a sua primeira cápsula soft gel ozonizada após 5 anos de estudo. Vamos compreender. A Ozontech ela trouxe uma tecnologia alemã para o Brasil. E ela tem um maquinário que é totalmente diferenciado, caríssimo. Apenas 18 empresas nacionais possuem esse maquinário para estarem desenvolvendo essas cápsulas soft gel. Então, nós temos aqui o mix de óleos ozonizados no nosso NX-Cap, que conta com o óleo de girassol, óleo da semente de abóbora, óleo de abacate, e todos eles são 100% ozonizados. Perceba que eu frisei ozonizados e o uso da nanotecnologia, porque nós vamos entender como como eles atuam, tanto o ozônio, essa molécula, como a nanotecnologia atua dentro dessa cápsula. Então, a nanotecnologia, ela age de uma forma muito específica e também de uma forma completa, fazendo desse suplemento alimentar um tratamento para mais de 230 patologias, sendo dessas patologias 150 doenças silenciosas. Nós vamos falar de algumas delas, que é a hipertensão arterial, osteoporose, disfunções da tireoide, glaucoma, diabetes, ovário, endometriose, a própria AIDS, que é uma doença oportunista, assim como a Covid, que se aproveita do sistema imunológico fraco. E exatamente quando o sistema imunológico ele está fortalecido, que ele vai o quê? Garantir uma barreira de proteção para o corpo. E é isso que o NX-Cap faz dentro do nosso organismo. Então vamos aprender o que né, e quais são os diferenciais da nanotecnologia nos suplementos alimentares. Gente, presta bastante atenção. Como é importante a gente entender o funcionamento e por que os nossos são tão diferenciados. E a resposta, a gente fala muito do ozônio, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ozônio, mas olha a importância da nanotecnologia dentro do NX-Cap. A nanotecnologia são micropartículas capazes de manipular átomos e moléculas, melhorar a qualidade e estabilidade dos nutrientes, ou seja, ele vai reduzir as perdas, né, desses nutrientes. Ela tem uma maior absorção, sendo necessária, portanto, que você consuma uma dose menor. Eu falei disso nas últimas lives com o pastor Ney, que tem alguns suplementos que pedem até 9 cápsulas de consumo diário para atender necessidades nutricionais, como é o caso até mesmo do ômega 3. Então, os nutrientes solúveis em óleo, como é o caso do nosso NX-Cap, eles apresentam uma grande dificuldade de absorção.
eu vou te falar em poucos segundos aqui do ômega 3, a gente está falando do NX-CAP, mas me permita te explicar sobre isso, não é, através aqui do ômega 3. Os nutrientes que são solúveis em óleo, pelo fato de eles não apresentarem essa dificuldade de absorção, o ômega ele é constituído pelos ácidos graxos, que são polissaturados EPA e DHA, que são encontrados no óleo de peixe. Então, um dos seus principais benefícios é a redução dos níveis de triglicerídeos e é necessária a injeção de 1 a 2 gramas, no caso do nosso ômega 3, o que levaria ao consumo de 6 a 9 cápsulas por dia. Mas pelo fato dele ter nanotecnologia, e a nanotecnologia ela faz exatamente com que a absorção do corpo seja muito maior, melhor, alcance áreas inalcançáveis, inatingíveis. Então, essa nanomolécula, nanotecnologia, ela faz essa tremenda diferença. Então, a nanotecnologia, ela surge como uma inovação, né, com cápsulas desenvolvidas através dessa tecnologia. Ela garante uma melhor absorção, proporcionando um aumento significativo da biodisponibilidade. O que é isso? O que é a biodisponibilidade? Esse nome tão difícil. Faz com que haja uma melhor e mais rápida absorção dos nutrientes. Então, ela age muito rápido. Você toma agora uma cápsula, em 20, 30 minutos você já percebe, você já recebe aqueles benefícios, aqueles nutrientes que estão dentro dela. E, com isso, existe uma maior concentração de nutrientes, alcançando, assim, a corrente sanguínea, fazendo com que haja uma maior distribuição desses nutrientes em todo o corpo, atingindo as células com maior eficácia e em menores doses. Pode passar, pastor Ney. Pode passar isso também. Então, nós vamos falar aqui do que é o ozônio, né? Quais são os benefícios, como é que ele age no nosso organismo. Nós temos aprendido nas lives que nós temos participado que o ozônio ele é um gás natural, né? Que ele é gerado a partir do oxigênio e ele é composto por 3 átomos de oxigênio. O oxigênio ele recebe uma descarga elétrica de 15.000 volts e se associa em 3 átomos, formando o O3, que nós chamamos de ozônio. E ele tem, portanto, uma ação bactericida, fungicida, analgésica, antisséptica e fortalece. Gente, esse é um dos maiores benefícios que nós recebemos através do ozônio, o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Você já deve ter percebido que o urubu, mesmo comendo carne podre, não morre após, né, consumir carne podre. E por que isso não acontece? Porque da mesma forma que ele come, ele também voa o mais alto possível, próximo à camada do ozônio, para que ele faça um processo de quê? De desintoxicação. Nós sabemos também que os soldados, há mais de 100 anos, foram salvos na guerra através do ozônio. Eu trago para vocês, pode passar, pastor Ney, 10 benefícios que o ozônio ele proporciona para a nossa vida. E você pode printar isso aí, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E quais são esses benefícios? Ele melhora a circulação sanguínea, ele aumenta a imunidade, ele é um poderoso antioxidante, ele tem ação anti-inflamatória, ele age na cicatrização e regeneração dos tecidos, ele auxilia no tratamento de infecções, ele melhora a oxigenação celular, ele age na desintoxicação, trata doenças crônicas e melhora a qualidade de vida. Nós vamos então entender como é que o ozônio ele age no organismo, porque assim, é fácil a gente falar, né? Ah, tudo bem, ele faz tudo isso, mas como? Então a gente vai entender no próximo slide. Gente, eu confesso para vocês que eu pesquisei muito para tentar trazer para vocês uma explicação disso. E eu não encontrei nenhuma melhor do que a que foi dada pelo nosso diamante Celso Belo. Então, o que o ozônio, como é que ele age dentro do nosso organismo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o ozônio ele vai aumentar a alcalinidade. Quando um corpo ele está alcalino, ele expulsa qualquer doença do organismo. Um câncer ele não mora num corpo alcalino, mas em um corpo ácido. A segunda coisa, nós vamos entender agora, que o ozônio faz, ele leva a oxigenação para a mitocôndria. A mitocôndria, gente, é uma organela. Ela é responsável por fazer a distribuição do oxigênio, aumentando a nossa ATP. Aprenda, é muito importante. A segunda parte, pastor Ney, o segundo slide. E o que é a ATP? Gente, é adenosina trifosfato. Eu nunca pensei na minha vida em ser médica e sempre tive dificuldade de falar palavras difíceis. E o que a gente aqui nós temos sido desafiados a aprender as palavras difíceis, mas como isso enriquece o nosso vocabulário e também o nosso conhecimento. O que a adenosina trifosfato faz, gente? Ela é a principal molécula responsável por armazenar a energia na célula. Uma ATP baixa, ela pode levar a depressão, vitiligo, mau humor, maus pensamentos, indisposição. Você não termina aquilo que começou. Isso é um claro sinal de uma ATP baixa. Porém, uma ATP alta, elevada, a pessoa ela vai ter disposição, ela vai ter alegria, ela vai ter entusiasmo pela vida. É aquela pessoa que, nossa, mas você está energizada, né? Cheia, a ATP, ela está levando, conduzindo essa energia para dentro do organismo. E isso, claro, né, através do ozônio. Nós estamos, então, cheios disso. Porque a energia 24 horas, meu Deus do céu.
Fantástico, pastor Ney, fantástico. Só abrindo aqui um parênteses, né, no que o senhor falou, a gente hoje teve reunião aqui com a nossa equipe, e um querido amigo nosso, ele disse assim, aqui da nossa rede, né, mas eu vou tomar 7 cápsulas, como assim? E a Neide estava ali conosco, participando da reunião, e ela falou assim, meu filho, isso não é remédio, isso é nutrição, é o que você está levando para dentro do seu organismo. E ali ela falava, olha, você pode até revezar entre um e outro, mas o NX-Cap você não pare de tomar, porque é energia pura. Então vamos lá, prosseguindo. A gente precisa entender por que o nosso NX-Cap ele está em uma cápsula soft gel, né? E quais são os benefícios disso? Qual a importância da cápsula soft gel? Na cápsula soft gel, existem os óleos que são os condutores do ozônio, eles são responsáveis por fazer o transporte, né, do ozônio, e contribuindo também para quê? Para a preservação do mesmo. Então, assim, você precisa entender isso, é muito importante para que a gente compreenda que tanto os óleos, eles servem como condutores do ozônio, porque se não tivesse o óleo, não tinha como colocar o ozônio dentro da cápsula. Nós precisamos desses óleos puros, né, vegetais, e sem falar que o ozônio, ele ativa e potencializa a ação desses óleos também dentro da cápsula. E as cápsulas soft gel, que são aquelas cápsulas gelatinosas, elas ajudam também a prevenir a deterioração de substâncias sensíveis à luz, trazendo um menor risco de oxidação e também um maior tempo de preservação. Olha só que produto fantástico que nós temos em mãos. Isso. Então vamos aprender um pouquinho sobre o nosso mix de 3 óleos e o NX-Cap e também quais são os seus benefícios. Não é? Por que esse produto é tão maravilhoso? O mix de óleos ozonizados conta com óleo de girassol, óleo da semente de abóbora e o óleo de abacate. O NX-Cap, ele é um suplemento alimentar que irá auxiliar o sistema imunológico e também, pode passar o próximo, pastor Ney, o sistema digestivo, não é? Ele contribui, portanto, para a qualidade de vida. É importante destacar que o sistema digestivo, ele é o responsável por todo o processo de absorção dos nutrientes que são provenientes dos alimentos ingeridos, permitindo o bom funcionamento do organismo. Então, é por isso que a gente vai estar aprendendo mais sobre como que esses 3 óleos, eles agem, tanto no sistema imunológico como no sistema digestivo. Vamos, então, conhecer as propriedades desses óleos, desses 3 óleos. O óleo de girassol, portanto, ele age como um antioxidante, ele combate os radicais livres, e eu não sei você, mas tem umas palavrinhas, como eu te falei, eu não sou da área da saúde, que eu fico assim me perguntando, mas o que isso significa mesmo? Então, a gente vai aprender um pouquinho o que são radicais livres. Ele age como um anti-inflamatório, como bactericida, como fungicida, ele atua como um vermífugo, calmante, antialérgico, ele também age como um hidratante, é por isso que rejuvenesce, e cicatrizante, tá bom? Eu vou estar falando sobre cada um dos 3 óleos, e logo em seguida, eu vou estar falando para você do que se trata cada uma das vitaminas, dos componentes que estão dentro deles. É aí que nós vamos entender, na medida que a gente estuda, a gente vai dizer, poxa, então é por isso que eu fui curado nessa área, então é por causa dessa vitamina que o meu organismo atendeu a essa necessidade, enfim. Então vamos lá. O óleo da semente de abóbora também contém antioxidante, que atua contra radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce das células e a formação de rugas e manchas da pele, promovendo hidratação e maciez. As vitaminas A, C e E, elas auxiliam também na limpeza da pele. É por isso que tem muita gente aqui na Ozontec que diz assim, meu Deus, eu rejuvenesci 15 anos. Você vai ver aqui nas provas sociais, bem no final aqui do slide, um senhor falando, ele, não sei bem qual a idade que ele tem, com certeza mais de 50 anos, ele diz, eu me sinto um garotão de 25 anos. Então, é por causa desse óleo especificamente e dessas vitaminas agindo dentro dele. O óleo de abacate, ele tem como principais componentes a lecitina, a gente vai saber entender, pode passar, pastor Ney? A gente vai, pode passar, agora eu estou no óleo de abacate. A gente vai entender quais são os componentes do óleo de abacate, como, por exemplo, a lecitina. O que é a lecitina? Ela tem também o beta-citosterol. Então, a gente vai entender o que é o beta-citosterol, o ômega 9, as vitaminas A, D, E, K, além do ácido fólico e potássio. Esse conjunto, ele faz do óleo de abacate um poderoso aliado em uma dieta saudável. E também vai estar auxiliando na prevenção e controle de diversas doenças, como diabetes, colesterol alto, doenças cardiovasculares, câncer de próstata, dentre outros. E também, claro, ajuda a melhorar a textura e hidratação dos cabelos. Então, aí está aparecendo para vocês na tela a lecitina. Como eu falei para vocês, foi a minha filha que fez esses slides. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, que me ajudou demais. Só que eu acho que ela acha que todo mundo aqui na Ozontec usa o óleo de girassol no olho, né? Porque tem umas letrinhas aí que estão minúsculas, mas vamos lá. A lecitina é um suplemento rico em vitamina B8. Então, nós temos aqui, por exemplo, dentro da vitamina B8, a colina, que é uma vitamina do complexo B, e que acaba sendo um nutriente muito importante para todas as pessoas.
desde a gestante até os atletas. E é responsável pela produção de energia e pelo desenvolvimento cerebral. Então, ele possui nutrientes que combatem os sintomas da TPM e da menopausa. Então, aqueles relatos que nós escutamos, né, das pessoas, até com a questão do calorão mesmo. Então, a lecitina, ela está agindo ali, ela está trabalhando. A beta-citosterol controla o hormônio do estresse, conhecido como cortisol. E o cortisol, a gente sabe que ele causa compulsão alimentar. Eu fiz questão de colocar aí para vocês essas informações, porque você pode printar a tela. Eu acho que não dá tempo de anotar, porque a gente acaba falando aqui um pouco rápido, mas é muito importante que você tenha esse conhecimento. E causa compulsão alimentar e o acúmulo de gordura na região do abdômen. E vocês sabem o tanto que é grave isso, o tanto que é sério, gordura na região do abdômen e também dos açúcares no sangue. Essa molécula ajuda no controle da diabetes e do peso. Então, olha a importância de nós consumirmos o NX-Cap Ozon. Pode passar, pastor Ney. Nós vamos aprender também sobre o ômega 9, a vitamina A, C, D, E e K, que estão, né, dentro do NX-Cap Ozon. O que o ômega 9 faz? Ele melhora a absorção das vitaminas e a produção de hormônios sexuais. Ele ajuda no controle do colesterol ruim, que é o LDL, e também aumenta o colesterol bom, que é o HDL, melhorando assim os índices de triglicerídeos. A vitamina A, ela já vai atuar na manutenção da visão, no adequado funcionamento do sistema imunológico, ela mantém a saúde das mucosas, que aí está relacionado boca, narina, essa parte externa, ela cria uma barreira de proteção contra as doenças. A vitamina C, portanto, ela age como antioxidante, ela induz a produção de colágeno e reduz as linhas de expressão. É por isso que as pessoas ficam novas, rejuvenescidas ao tomarem NX-Cap Ozon. Vitamina D aumenta a imunidade, a capacidade do organismo de combater infecções, ajuda o organismo a regular o colesterol, melhora a saúde da pele e do cabelo, tem uma ação anti-inflamatória. E a gente vai aprender aqui sobre a vitamina K. Gente, que produto incrível, porque ele vai proporcionar um equilíbrio total de 80 nutrientes que são extremamente essenciais para o nosso corpo. A vitamina K, ela desempenha um papel muito importante na questão da coagulação do sangue. Sabe quando você corta o braço, o membro, e rapidamente o sangue é estancado? Então é a vitamina K que faz isso. Ela atua também na saúde dos ossos, ela combate as dores menstruais, controla o açúcar no sangue. Aquelas pessoas que têm muito problema de cólica, recomenda para ela o nosso NX-Cap Ozon, porque a vitamina K vai ajudar no controle do açúcar no sangue, vai aumentar o fluxo de urina. Muitos homens têm problema nesse sentido, vai melhorar o funcionamento do fígado, vai inibir a calcificação arterial, prevenir náuseas e vômitos. É um produto, gente, completo. Pode passar para o próximo. Vamos aprender também sobre o ácido fólico e o potássio, que estão presentes nas nossas cápsulas NX-Cap Ozon. O ácido fólico, ele previne anemia, deficiências congênitas, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras. O potássio, ele já auxilia diretamente na contração muscular, prevenindo cãibra e também dores musculares. Então, para quem malha, para quem faz exercício físico, é um produto, assim, que não pode faltar. Pode passar? Em resumo, o NX-Cap Ozon da Ozontec, ele auxilia no tratamento de mais de 230 patologias, de 150 doenças silenciosas, tratando de dentro para fora. E é um verdadeiro auxílio para a saúde. A gente precisa entender que a doença silenciosa é exatamente aquela que não avisa. Você não sabe que ela está lá. Então, ela vai se desenvolvendo e você vai seguindo com a tua vida, muitas vezes comendo errado e achando que está tudo bem, não é? Então, quando você toma essa cápsula de ozônio, com esse mix de 3 óleos maravilhosos que a gente aprendeu aqui, quais são as vitaminas, os nutrientes que tem dentro dela, o próprio ozônio, ele detecta onde está o problema que nem você sabe que tem. É por isso que é um tratamento preventivo. Então, ele vai diretamente no problema. Eu quero até compartilhar aqui nesses slides com você, eu tive... eu indiquei para minha sogra que ela tomasse o NX-Cap, porque a minha sogra, ela não estava bem de saúde. Ela estava com muitas dores no corpo, com dificuldade de se alimentar. Ela, que é uma pessoa extremamente ativa, tem 77 anos, mas é uma jovem. Mas ela estava muito debilitada na saúde dela. Ela sempre sofreu de problemas estomacais. E quando eu recomendei para ela, minha sogra, você tem que tomar o NX-Cap. E a gente sabe que uma das as pessoas mais difíceis da gente convencer em relação a alguma coisa é família, não é verdade? Porque sempre eles acham que a gente, nossa, mas acredita demais, coloca muito lá em cima, não é bem assim. E quando o NX-Cap dela chegou, que ela tomou à noite. E no outro dia eu liguei para ela e perguntei, como é que você tá, minha sogra? Como é que foi? E ela já atendeu chorando muito. E eu falei, mas o que aconteceu? E ela falou assim, só pode deixar ela na outra tela, pastor Ney, que eu vou já passar para esse próximo. E ela falou assim, mas é porque eu estava até bem do estômago, era a única coisa que eu estava bem. Minha sogra
passou décadas da vida dela tomando omeprazol, décadas com problemas estomacais, e mesmo com alimentação muito rigorosa, fazendo exercício físico. E eu sei que quando ela me disse assim, eu tomei a cápsula e parece que meu estômago inchou e tá doendo, e eu tô muito mal. E eu liguei pro pastor Ney, falei, pastor Ney, como que isso pode ter acontecido? Eu tinha certeza que o NX-Cap ia ajudar muito a minha sogra. E ela me disse que a única área que ela não estava sentindo nada era o estômago, e foi onde atacou. E o pastor Ney falou, então é porque o problema está aí, porque o ozônio, não existe contraindicação para ele. Minha filha, se a sua sogra quer ser curada, diga para ela que ela precisa continuar tomando. E a gente, mulher, é sensível com a dor do outro. Então eu falei para ela, minha sogra, quando você tiver confiança, segurança, tome, mas tome de dia. Comece tomando durante o dia, não deixe para tomar à noite, não. E o meu marido chegou para ela e falou assim, mamãe, a senhora não está vendo? A senhora precisa tomar, porque senão a senhora não vai melhorar. E ela voltou a tomar. E, gente, minha sogra mudou completamente. Então, como foi? Ela voltou a se alimentar, voltou a ter disposição para costurar, voltou a fazer as caminhadas dela. É uma pessoa saudável. E graças a Deus e ao NX-Cap Ozon, que tem contribuído tanto para a saúde da minha sogra, bem como o LifeX também, mas hoje não é treinamento de LifeX, que é um dos produtos que ela mais recomenda para todo mundo, tá bom? Então, vamos estar prosseguindo aqui, falando por que o NX-Cap Ozon é um verdadeiro auxílio para a saúde. Pode passar, pastor Ney. Ele é um produto que é 100% natural. E é exatamente isso que as pessoas estão buscando. Ter uma vida mais, consumindo produtos mais naturais. E ele ajuda a potencializar os tratamentos, porque assim, uma pessoa que ela às vezes está até fazendo um tratamento com alguma medicação, o NX-Cap, ele combate, de certa forma, os malefícios que a gente sabe que a indústria farmacêutica, né, trata uma coisa e prejudica outra, e de certa forma o NX-Cap, ele vai combatendo esses males. Então ele ajuda também a potencializar os tratamentos e ele ameniza esses efeitos colaterais. Ele ajuda a combater o estresse oxidativo. E o que é o estresse oxidativo? Ele vai, né, o estresse oxidativo é o desequilíbrio do sistema de defesa antioxidante. Ele vai auxiliar na eliminação dos radicais livres, e são exatamente os radicais livres, gente, que causam as doenças degenerativas de envelhecimento, e eles são os responsáveis pela morte celular. Então, eles precisam ser combatidos. Ele vai agir na oxigenação celular, promovendo maior fluxo sanguíneo, com menos dores e menos inflamação. Quanto mais oxigênio você joga para dentro da célula, mais rápido a inflamação vai ser combatida, mais rápido você vai vencer as dores, você vai ver aquele membro do corpo que estava inchado, desinflamar, desinchar. Ele vai agir também na modulação da saúde intestinal. E nós vimos anteriormente a importância do trato digestivo e intestinal. Deixa eu seguir aqui. Pode passar para o... Isso. Exatamente, aí mesmo. Então, ele vai agir, né, na modulação do trato intestinal. E eu fiz até aqui uma perguntinha que eu quero deixar para vocês. Você sabe por que o intestino, ele é chamado de segundo cérebro? E eu já trouxe a resposta, né? O intestino e o cérebro, eles conversam entre eles, devido à enorme quantidade de neurônios e neurotransmissores associados ao cérebro, estando ligados nas funções básicas, como, por exemplo, o apetite, o fornecimento de energia, para o próprio funcionamento do organismo. Ele atua também no sistema imunológico, como tratamento preventivo ao câncer, auxílio no tratamento da AIDS, ele vai auxiliar, do prolapso genital. Quantas mulheres que não sofrem com bexiga caída, né, que são os órgãos pélvicos, que eles acabam perdendo a sustentação no decorrer da idade, ou na medida que a mulher ela vai tendo filhos, e perdendo essa sustentação, acaba criando uma espécie de curvatura na vagina. E isso, gente, traz muito desconforto e dor no ato sexual. Tem muitas mulheres sofrendo, tem muitos casamentos sendo prejudicados por causa disso. E nós temos o produto certo e ideal para ajudar essas pessoas que estão tendo esses desconfortos. Ele vai agir nos hormônios da mulher, ovário policístico, nós temos vários relatos, vários testemunhos nesse sentido, e que causam, né, sintomas hormonais, e esses sintomas, eles incluem também a acne e os pelos faciais, né? É quando os hormônios estão desregulados e ele ajuda a regular. Vai agir também no período climatério, na menopausa, quantas mulheres com esse calorão, né? E o NX-Cap, ele vai ajudar. Vai também auxiliar no tratamento de cabelo, de unha, combatendo a queda, fortalecendo as unhas. Vai tratar a retenção de líquido, problemas renais, endometriose, doenças neurológicas como o próprio Alzheimer. Eu quero que você preste muita atenção, porque no grupo existem várias perguntas o tempo todo. O que trata isso? O que é bom para diabetes? E a gente tem aqui o nosso NX-Cap, que é um maravilhoso suplemento alimentar que vai auxiliar no tratamento da diabetes, regulando os níveis de açúcar do sangue, vai auxiliar no
na prevenção, né, do envelhecimento, na qualidade do sono, da insônia, vai melhorar o sistema circulatório, auxiliar no tratamento de doenças cardíacas, colesterol, pressão alta, acne, doenças de pele, próstata. É um produto excelente para os homens, também proporciona fertilidade, tratamento e fortalecimento dos ossos, combatendo a osteoporose. Então, esse é o nosso NX-Cap Ozon. A forma de uso, basta, então, 2 cápsulas, né, ao dia. Eu sempre recomendava que, até poucas horas atrás, eu recomendava que o NX-Cap ele fosse tomado em jejum pela manhã e à noite antes de dormir. Eu vou até mudar o textinho que eu fiz e coloquei lá no grupo para vocês sobre a forma de uso, porque nessa reunião hoje com a Neide, ela que tem contato com médicos, e fazendo uma rápida pesquisa aqui no Google também, a gente vê que sempre existe a recomendação de que quando você vai tomar um encapsulado em óleo, que ele seja em conjunto com o alimento, né? E segundo a Neide, é porque aquelas comidas ruins que a gente come, né, ele acaba trabalhando nessas gorduras ruins e melhorando também, auxiliando na digestão. Mas com isso eu quero falar para você que o resultado que você precisa, ele vai chegar, principalmente se você auxiliar o uso do nosso NX-Cap Ozon com atividade física e uma alimentação mais saudável. O NX-Cap, ele proporciona esses resultados incríveis, né, que nós acabamos de ver aqui. Por quê? Porque ele tem as suas vitaminas, minerais e nutrientes potencializados pela ação do ozônio e que vai de encontro às necessidades presentes no corpo, associada à nanotecnologia, que faz com que aqueles lugares mais difíceis, eles venham ser alcançados. E como prova social, eu trouxe aqui alguns testemunhos para vocês. A letra está bem pequena, mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar aqui. Gente, eu estou no celular, de repente no computador está bem melhor aí para quem está conseguindo assistir pelo computador. Então, o primeiro testemunho que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o da Álida, que ela tem 66 anos de idade, é uma holandesa que mora no Acre. Eu coloquei lá nos grupos, né, gente, quem tiver testemunho com o nosso NX-Cap, manda para mim. E a Álida foi a primeira, coisa mais linda. Ela gravou o áudio falando assim, eu sou holandesa, não sei falar muito bem o português, mas eu quero compartilhar porque eu estou maravilhada. E ela contou a história dela e a história da amiga dela, que é a Francisca, que eu vou contar aqui para vocês. Então, a Álida disse que o nosso NX-Cap Ozon, ele melhorou a mobilidade, a flexibilidade. Ela disse que se curvar era muito doloroso, agora ela consegue sem sentir dor. Inclusive, ela até disse, né, que ela consegue ir até lá embaixo, pegar lá na ponta do pé sem dobrar o joelho. Eu falei, ela está muito melhor do que eu. Imagina, com 66 anos ela consegue fazer isso. E ela disse que antes não conseguia, era muita dor. E essa flexibilidade ela conquistou tomando o nosso NX-Cap Ozon. E uma coisa maravilhosa que ela disse, que agora ela está sentindo uma sensação de paz, de estabilidade na cabeça. É porque essa energia, né, que nós falamos aqui através da ATP, ela começou dentro do organismo dela. Então não tem como, tudo acaba realmente melhorando. Ela disse que acabou também com as dores musculares. O problema que ela tinha com o músculo na virilha, que ela sentia muita dor, também acabou. Ela passou a dormir muito melhor, acabou o problema de memória curta, e ela está auxiliando, né, esse tratamento do NX-Cap com o nosso óleo de girassol ozonizado, tá bom? Então vamos prosseguir. A Francisca, o que a Francisca tinha? A Francisca, ela tinha diabetes, ela disse que sentia dores o dia inteiro, em todas as partes do corpo, e acabaram as dores. Hoje ela faz todas as tarefas de casa sem dor. Ela disse que dorme como uma criança, antes ela tinha de dormir. A memória dela está 100% melhor. Para vocês terem ideia, olha o sofrimento da Francisca, gente. Ela colocava a comida no fogo e esquecia. E a comida queimava direto no fogão. Ela disse, nunca mais. Depois que ela começou a tomar o NX-Cap Ozon, acabou. Ela teve uma infecção no abdômen e, por isso, o médico disse que ela tinha que fazer uma cirurgia. Não vai ser mais necessário, gente. Olha que coisa extraordinária. Ela também disse que acabou com a catarata e ela também está fazendo o tratamento do NX-Cap em conjunto com o óleo de girassol. Vamos pro próximo? Querem mais testemunho? Posso continuar? Tá bom ou eu paro, pastor Ney? É uma benção. Então vamos prosseguir. Aqui, meu Deus do céu, estou aqui impactado, sabe por quê? Porque Sim. Quando pega uma bula de um remédio, você vê, assim, 4, 5 benefícios, mas uma lista enorme dos problemas que vai ocasionar aquele remédio. Porque o remédio serve para remediar. Então nós estamos aqui com um produto, nós temos aqui um produto, um único produto, NX-Cap. Porém, tem aí centenas de benefícios, né, que já foi falado. Se fosse falar, nós ficávamos até pela parte da madrugada, pela manhã, porque realmente o produto veio para ficar. Por isso que hoje, na Ozontec, quem está chegando agora, quem está vindo fazer esse negócio, está entrando numa empresa que o produto, ele se vende. Todo mundo está querendo, não é isso, Adelaide? Excelente, isso mesmo. E é o produto que algumas pessoas perguntam, mas quanto tempo tomar? Gente, no mínimo 3 meses, no mínimo. Mas o ideal é que não pare mais de tomar, que consuma sempre, porque ele vai sempre estar prevenindo, não é, as enfermidades, te livrando, né, te blindando o teu corpo, te imunizando
e protegendo das enfermidades. Um produto desse, pastor Ney, que retarda o envelhecimento, não tem como você parar de usar, que joga a tua imunidade lá para cima, vai proteger das doenças infecciosas, é impossível parar. Ajuda a desinflamar as artérias. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com os nossos testemunhos. O terceiro, volte um pouquinho, o anterior, isso, que é o da diabetes, né, que esse áudio aqui foi a esposa, volte, exatamente, esse aí, é um áudio que foi encaminhado pela esposa desse senhor, que ele tem 70 anos, gente, a glicose dele estava 600, acima de 600, olha que coisa, e ela até disse que o resultado deu H1, mas H1 eu fui pesquisar, é de fato um sinal de alerta, que é muito grave, para o descontrole dos níveis de glicose no sangue, e com o uso da insulina, ela disse que ficava ainda acima de 300, nunca diminuía. E ele tomando o nosso NX-Cap Ozon foi para 159, e ele fez o tratamento associado com o óleo de girassol e o Boris V. Coisa fantástica. A gente tem também aqui o testemunho de uma moça que estava com uma hemorragia muito grave, mais de 30 dias com essa hemorragia, inclusive esse foi o segundo testemunho que mais me impactou aqui na Ozontech, e que me fez amar ainda mais essa empresa, e esse produto incrível que é o NX-Cap, porque ela usava de 8 a 10 absorventes por dia, e ela tomou uma única cápsula do NX-Cap antes de dormir, pela manhã já tinha estancado a hemorragia. Pode passar, professor Ney. Nós ouvimos recentemente uma live, eu até agradeço a Edilene, ela me mandou esse relato, mas eu estava na live assistindo também, é impactante a história desse senhor, porque ele sofreu um acidente de carro, ele ficou em coma durante 15 dias, ele chegou a romper os ligamentos do joelho esquerdo, e portanto ele deveria operar, ele já estava em depressão por causa do acidente, e ele disse que um amigo, né, enviou os produtos para ele, vendo a situação dele, e no dia seguinte ao uso, ele já amanheceu com disposição, conseguiu caminhar até o final da rua. No segundo dia, ele fez um percurso de 8 quilômetros de caminhada. Gente, um homem que rompeu os ligamentos do joelho, fez 8 quilômetros de caminhada. Esse homem, ele voltou a pedalar. O joelho desinchou, saiu da depressão e não precisou operar. Esse produto é extraordinário. Vamos prosseguir, então? Ele fez o tratamento associado ao Life Óleo de Girassol X-Buster. Tem também um vídeo muito interessante, gente, de problemas, um senhor que estava sofrendo de problemas neurológicos, e ele disse que um dos principais problemas era o esquecimento, mas ele tinha vários outros, e acabou faltando, né, a medicação dele, né, que ele tomava, e eu acho, pelo que eu entendi, ele mora na área rural, e ele precisava comprar o produto na cidade, ficava distante, e como estava ali à disposição dele o NX-Cap, ele decidiu investir no NX-Cap. Gente, ninguém aqui da Ozontech recomenda que a pessoa pare de tomar os seus remédios para tomar os nossos suplementos, mas essa foi uma decisão pessoal desse senhor, e a gente vai ver que foi de uma outra moça também, vamos ver aqui o resultado, tá bom? Ele tomou, no caso, o NX-Cap em conjunto com o óleo de girassol, e já na primeira semana, ele sentiu melhoras de todos os problemas neurológicos que ele estava sentindo. Ele descobriu que ele estava com problema na próstata, que ele nem sabia. Lembra que eu falei para você que o NX-Cap, ele vai lá, o ozônio, e ele acusa onde a doença está alojada, que você nem sabe. Então foi o que ele fez com esse senhor. E por causa... Depois que ele começou a tomar o NX-Cap, ele acabou sentindo melhora, e ele mesmo fala, as impurezas da próstata foram jogadas para fora, porque o produto acabou agindo em diversas partes do seu corpo. E eu deixei aqui para vocês a frase, pode voltar um pouquinho, pastor Ney, a frase dele, que está até em verde, né, que ele fala, com o NX-Cap me senti curado, me senti um jovem de 25 anos, e eu estou muito bem. Olha que maravilha, gente. Vamos para o próximo. O próximo testemunho, então, é o da Iraci do Paraná. Eu acredito que a maioria de vocês conhece o testemunho da dona Iraci, porque é simplesmente incrível. Ela sofria há mais de 20 anos, fibromialgia severa, com refluxo. Ela tomava e fazia uso do omeprazol há mais de 20 anos. Ela sofria de fascite plantar, que é aquela dificuldade de você pisar no chão. E ela tinha artrose no quadril. E a dona Iraci, ela disse que não sente mais as dores da fibromialgia, que o refluxo foi tratado, que ela parou de tomar o omeprazol, que ela não sente mais dores quando ela pisa no chão, não sente mais dores no quadril com a artrose que ela tinha, e ela associou o tratamento ao Life Óleo de girassol ozonizado. O próximo testemunho é do Gino, e nós temos esse testemunho em vídeo, temos esse testemunho em foto. O Gino participa sempre aqui das lives, e o Gino, ele estava com problema de próstata, hemorroida, infecção urinária, trombose, com uma ferida exposta, que eu acho que é uma das cenas, assim, das fotos mais chocantes que a gente tem aqui circulando nos nossos grupos, é a perna do Gino. E o Gino, ele tomou o NX-Cap, ele disse que tomou inicialmente de 8 em 8 horas, e depois ele passou a tomar de 12 em 12 horas. Então, talvez você pergunte, mas o certo não é tomar 2 cápsulas ao dia? Sim, esse é o correto, mas dependendo da necessidade, pode ser aumentado. Inclusive, eu vi uma médica no nosso grupo, falando de uma pessoa que estava com infecção urinária, e ela precisava se submeter a uma bateria de exames, e ela mesma recomendou que ela tomasse 4 cápsulas dentro desses 15 dias, e a infecção urinária acabou. Então, no caso do Gino, ele disse que ele assistia as lives deitado, por causa das dores que eram muito incômodas,
e na quinta live ele já estava sentado, e ele associou o tratamento, fazendo a higienização da perna com o nosso sabonete OX3 e também aplicando óleo de girassol. Tem também o relato de uma pessoa, a gente já está caminhando aqui para o final, mas é muito importante que você conheça essas histórias, porque aqui é o Energy Escape agindo na prática, né? E tinha uma pessoa que ela estava com uma senhora com graves sequelas de Covid, com muitas dores nas costas, no peito, nas pernas, dor de cabeça, desânimo, e ela fala com muita alegria naquele vídeo que as dores desapareceram. Ela fez o tratamento em conjunto com o óleo de girassol ozonizado. Tem também a história do Hélio, né, que ele tinha miopia, e ele disse que a névoa da vista sumiu, ele tinha um problema sério de alergia, que dava muita coceira no corpo dele, ele sentia como se tivesse bicho andando dentro dele, e na medida que ele tomou o nosso Energy Escape, a coceira, a alergia acabou, sumiu. Então, isso é simplesmente extraordinário. Ele fez o tratamento em conjunto com óleo de girassol, inclusive usando nos olhos. Temos também o caso de duas moças, e vão ser os dois últimos testemunhos. Uma delas, ela sofria com insônia, distúrbio do sono, tinha graves problemas de memória, e ela disse que tomava a prazolam e o zolpidem, e ela decidiu. Não foi ninguém da Ozontec que falou, não, você tem que tirar o remédio. Não, ela decidiu que ela queria investir no Energy Escape. E ela disse que passou a ter um sono reparador, acordou com muito mais disposição, sem sentir dores. A melhora da memória foi assim 100%, e ela disse que o problema de memória veio em decorrência da Covid, como muitas pessoas estão sofrendo nesse momento por causa disso. A Sandy, ela é de São José dos Pinhais, e ela disse que estava com depressão quando os nossos produtos chegaram até ela, o nosso Energy Escape, que ela tomou em conjunto com o X-Buster, e hoje ela tem ânimo, disposição e muita alegria. Então isso é simplesmente fantástico. Pode passar, pastor Ney, por favor? Então, estamos aqui caminhando para o final desse breve treinamento que nós tivemos. Agradeço pelas mais de 203 pessoas que estão conosco, e eu gostaria de encerrar essa minha participação, agradecendo imensamente ao pastor Ney por essa oportunidade, e com essa frase maravilhosa do querido Celso Bello, que os médicos, eles criaram remédio, mas Deus, ele criou o ozônio. Eu só corrigiria, né, porque eu diria, a indústria farmacêutica criou os remédios, mas Deus criou o ozônio. O próximo slide, pastor Ney. E eu concluo como eu comecei, te parabenizando pela sua decisão de se aperfeiçoar e levar o seu negócio ao próximo nível. Que Deus abençoe vocês. Não conseguia pisar no chão. Uso também à noite, de manhã, essa misturinha do Life She e do óleo de girassol, e passo no pé. Graças a Deus, olha, não sinto dor, não tenho mais dores. No quadril também, com artrose, faço a mesma coisa. Então, assim, a minha saúde era caso sério. E isso eu venho tratando há coisa de 20 anos ou mais. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que vive sem dor. Ozontec, produtos exclusivos ozonizados em nutracêuticos, capilares e bem-estar. Seja um revendedor sendo dono do seu próprio negócio, faturando 100% de lucro. Ofereça qualidade de vida com os produtos ozonizados da Ozontec. Conheça nosso centro de distribuição Ozontec.